Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e estou aqui no nosso espaço, nosso canal, para te trazer dicas, fazer abordagem de temas polêmicos, tirar suas dúvidas. Sabe aquilo que você sempre quis perguntar e não teve para quem? Sim, o teu espaço é aqui comigo no canal Desnudes. Então, antes de mais nada, bora lá curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, ativar o sininho do engajamento e, é claro, se inscreva no nosso canal. Hoje é quinta-feira e na quinta-feira a gente vem trazer temas polêmicos, temas diversos e também as dúvidas que nos chegam via e-mail, via rede social. E hoje nós vamos falar sobre sonhos eróticos. E por quê? Porque a gente recebeu um relato por e-mail ao longo dessa semana em que a nossa participante retratava que estava tendo sonhos eróticos continuamente, que ela inclusive acordava com a sensação do orgasmo e ela queria saber se isso é normal. Então, eu trouxe aqui algumas curiosidades em relação aos sonhos eróticos, ao invés de a gente falar de interpretação deles, ok? Então, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que os sonhos, eles são representações simbólicas dos nossos desejos, das nossas experiências, dos nossos medos e das nossas ansiedades. Então, não necessariamente um sonho erótico, ele reflete uma necessidade sexual. Em muitos momentos, ele está relacionado com situações do nosso dia a dia. Então, uma necessidade de controle, uma questão de ciúme excessivo, a necessidade de aceitação do próprio corpo. E muitas vezes os sonhos vão refletir essas nossas outras necessidades ou as nossas outras sensações. Por isso, quando você tiver o sonho erótico, não é para ficar pensando, meu Deus, eu estou pervertido, e necessariamente tem que ter a relação com o sexo. Não, por detrás do sonho há muitas situações, há muitas possibilidades de interpretação. E devido a essas grandes possibilidades de interpretação, a gente aqui não vai falar sobre estas interpretações. Sobre o que cada sonho, infidelidade representa isso. Não, a gente vai trazer alguns estudos, alguns relatos, mas principalmente a gente vem falar de algumas curiosidades. E a nossa participante, ela relatou o quê? Que ela estava tendo sonhos frequentes e ela queria saber se isso é normal. E aí, a primeira questão, a primeira curiosidade que a gente vem trazer aqui para vocês é que esses sonhos são muito comuns. Então, minha querida, é totalmente normal, não é só você não, ok? E quando a gente fala nesses comuns, a gente tem uma diversidade de possibilidades. Então, esses sonhos podem envolver, por exemplo, a infidelidade. Então, pessoas que estão relacionadas a ciúme excessivo, aquela sensação de poder do outro, elas tendem a ter sonhos com infidelidade. E isso são resultados de algumas pesquisas feitas, tá? Lembrando que há várias possibilidades de interpretação, a gente pegou alguns desses estudos, tá? Quando a pessoa sonha que está tendo relação ou alguma questão mais erótica com um chefe ou com uma figura de autoridade, isso pode querer representar uma sensação de controle. Muitas vezes há os sonhos com a relação homossexual. Mesmo a pessoa sendo heterossexual, ela tem o sonho com outra mulher, com outro homem, um sonho homossexual. E isso muitas vezes representa a necessidade de viver novas experiências. Não é que você quer ser homossexual ou que você está com desejo por outra pessoa do mesmo sexo, mas sim que você está necessitando vivenciar novas experiências, tá? Já o sonho com ex, ele pode representar a necessidade de retomar situações do passado, experiências já vividas. Então, há uma grande possibilidade aí de sonhos, a gente citou algumas delas, para vocês entenderem que isso é muito comum, é muito mais natural do que se pensa, tá? Outra questão importante, outra curiosidade, é que esse tipo de sonho não se pode ser controlado. Então, você não tem um controle algum. A partir do momento que você entra lá nas fases do teu sono, como você pode ter um sonho mirabolante, com uma situação
nada a ver, você pode ter um sonho erótico. Então você não tem o controle sobre ele. Bem como você também não tem o controle sobre o que você faz nele. Então, muitas vezes você está vivendo essa relação homossexual, por exemplo. Você não vai conseguir parar, você vai vivenciar aquilo e quando você acordar, você vai ter a lembrança daquela situação. Mas o que é importante relatar é que a gente não tem controle. Outra curiosidade que vale a pena a gente comentar aqui é que os sonhos eróticos, eles podem ser um reflexo da experiência diária. Por exemplo, um sonho em que você está tendo uma relação e naquela relação ela termina antes de você chegar ao orgasmo. Isso pode estar representando a sua dificuldade em concluir projetos, em terminar alguma coisa. Então, olha só como a gente pode identificar algumas situações do nosso dia a dia. E quando a gente fala, no sonho erótico, a nossa participante, ela também mandou, que ela tinha sensação do orgasmo. E sim, os sonhos eróticos são extremamente realistas, tá? Tanto o pênis quanto o clitóris reagem como se fosse uma relação normal. Então eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes o homem pode acordar com o pênis ereto, após esse sonho, até com a ejaculação, sem indicar um caso de poluição noturna, que a gente já comentou aqui, que é quando ele simplesmente tem uma ereção e uma ejaculação involuntária, sem ter tido nenhuma relação com o sexo. Mas neste caso do sonho erótico, pode acordar com a ereção e também com a ejaculação, então o que chamam de sonhos molhados, tá? E para a mulher, esse sonho molhado ele é bem menos efetivo, porque a gente não tem a ejaculação, a gente vai ter o aumento da lubrificação, então a mulher pode sentir esse aumento da lubrificação, mas a principal reação é o pulsar do clitóris, como se estivesse mesmo vivenciando um orgasmo sexual após a relação. Então, olha que interessante, eles são extremamente realistas. E por fim, a nossa curiosidade, a nossa última curiosidade, ela envolve nada mais, nada menos do que Sigmund Freud. Sim, Freud explica. Freud diz que os sonhos eróticos estão relacionados quando nós reprimimos os nossos desejos. E aí nós queremos liberar alguns instintos que estão lá aprisionados, que estão lá de uma forma reprimidas, e os sonhos, eles acabam por nos libertar de alguns desses instintos, de algumas desses desejos. Então, muitas vezes, eles vão representar uma rota de fuga, para aquilo que nós estamos deixando de fazer. Então, muitas vezes, alguns desses sonhos, algumas fantasias, alguns fetiches que estão acontecendo no sonho, podem sim ser alguma coisa que você queira realizar. E muitas vezes está reprimindo, está deixando de lado. Então é sempre importante a gente parar para fazer análise, a gente parar para refletir. Afinal, essas reflexões sempre podem trazer algum conteúdo importante. E aí, curtiram? Eu espero que sim. E assim como a gente recebeu este e-mail, a gente espera receber a sua participação. Afinal, é você que faz o canal Desnudes. Ele foi pensado em abordar assuntos, temas, dúvidas que lhes são pertinentes. Então, participe com a gente. Quer mandar sua dúvida? Quer mandar sua sugestão, sua dica? Manda lá no nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com, ou também, como sempre, lhe esperando nas redes sociais. Sim, senhores. Te encontro na terça-feira, então. Tenham um ótimo fim de semana. Um grande beijo e até mais.